Olá, meu nome é Jairine Silva de Campos Ferreira, sou estudante de Pedagogia do 5º período, da Unicelv, com polo em Guabiruba, Santa Catarina. Minha tutora é Melissa Silva Sterck de Lima. A apresentação, como já citado acima, acadêmico Jairine Silva de Campos Ferreira, disciplina estágio curricular obrigatório 1, é o meu primeiro estágio, na educação infantil. Na área de concentração, metodologias de ensino, tema, práticas educativas. Justificativa. Os alunos precisam usufruir de todos os recursos pedagógicos, pois todo o trabalho que é feito pelos educadores é voltado para o aprendizado das crianças. A ludicidade, a psicomotricidade e os jogos fazem parte do mundo infantil e estão presentes desde o nascimento. Através dessas estratégias, é possível um bom desenvolvimento na vida infantil. Às vezes, as práticas educativas são implementadas rapidamente nas salas, por isso temos artigos que nos dão autorização da utilização do lúdico por meio de brincadeiras no processo educativo, sendo que é fundamental para o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, já que possibilita a criatividade, a curiosidade e percepção da criança. Objetivos: abordar a importância das práticas educativas e fomentar as práticas utilizadas no período do estágio. Objetivos gerais: verificar a articulação entre a formação teórica e a prática na educação infantil, trazendo como base artigos teóricos e pessoas que marcaram a história da educação, para fundamentar a pesquisa, assim afirmando a veracidade das informações. Compreender as práticas educativas nele desenvolvidas que buscam formar esses sujeitos dentro de uma perspectiva de ensino resultante de um conjunto de questões relacionadas a teorias educacionais e leis governamentais, norteadoras dos conteúdos abordados pelos professores no desenvolvimento dessas práticas. Na fundamentação teórica, temos 3 citações. As práticas educativas aplicadas pelos professores que objetivam proporcionar o estímulo da oralidade e a apropriação e o desenvolvimento da escrita pelos alunos identificam esses sujeitos, os inúmeros direcionamentos teóricos e consequentes tendências por eles utilizadas, que se constituem as norteadoras desse processo. Em Gabor Godoy, 2016. Depois temos a função de um professor está cada vez mais complexa, o que exige desse profissional uma formação redimensionada, a qual perpassa pela reflexão e conhecimento sobre o seu trabalho e sobre si mesmo. Esta prática necessita ser constante e pautada em um estudo de pesquisa. Nesse sentido, é mister o conhecimento sobre a legislação que fundamenta a educação e as teorias que a sustentam. O Gabor Godoy, 2016. E depois temos o desenvolvimento e compreensão da fala e a aquisição e apropriação dos símbolos que as representam na escrita. São os signos capazes de identificar o som dessa fala. São trabalhados de forma cotidiana por meio de rodas de conversas, rodas de leitura e atividades lúdicas. O Chaer Guimarães, 2012. Metodologia. O meu estágio ele foi feito na Escola de Educação Infantil Luisa Petermann Westeb. Desenvolvi algumas atividades lúdicas com a turma, tais como o conto da história O Monstro das Cores, e desenvolver atividades sobre cada emoção e sua determinada cor, segundo a história, Fizemos também um painel chamado emocionômetro, para que cada criança entendesse e relacionasse o seu estado emocional a determinada cor. Atividades sobre cada cor, explorando e conhecendo os sabores e texturas e odores. Para a realização do meu trabalho, utilizei a metodologia qualitativa e a pesquisa bibliográfica. Observação. A Escola de Educação Infantil Luisa Petermann Westeb fica localizada na Rua Guabiruba Sul, com o número de 3.454, em Guabiruba, Santa Catarina.
A escola apresenta em seu espaço físico o prédio escolar todo em alvenaria, salas, cozinha, depósito, banheiro e também a administração. A Escola de Educação Infantil Luísa Petermann Westham, para atender a sua clientela, conta atualmente com 23 funcionários, uma diretora, 14 professoras, 2 serventes, 2 cozinheiras, 3 cuidadoras e uma professora 5. A Escola de Educação Infantil Luísa Petermann Westham foi construída pela Prefeitura Municipal de Guabiruba. Os espaços foram projetados a fim de favorecer o desenvolvimento das crianças de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, respeitando suas necessidades e capacidades. O plano de aula. O assunto foi o Monstro das Cores. O objetivo de aprendizagem foi ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Propor momentos em que as crianças possam apreciar diversas situações de escuta de histórias, seja por meio da leitura do professor ou por outra criança, por apresentações de teatro, dança, assistindo filmes, etc. Incentivar a identificação de elementos que provocam medo, apoiando-as a superá-lo, adotando uma atitude ativa diante de uma dificuldade. O conteúdo programático foi a contação da história, o Monstro das Cores, com livro e palitoches. Os recursos foram palitoches com os personagens e o painel emocionômetro. Sequência didática: narrar a história dos monstros das cores, utilizando os palitoches com os personagens da história. Depois de narrar a história, fazer uma roda de conversa e pedir para as crianças recontar a historinha. A avaliação foi feita na atenção e na linguagem verbal e não verbal da criança. Vivência do estágio. Durante o período de observação foi muito tranquila, fiquei atenta na rotina da sala e o que era feito a cada dia para que tudo fluísse da melhor forma possível. No período de observação, também tive algumas trocas com a professora regente e ela foi me ajudando com muitas coisas e dando dicas valiosas para lidar e assim desenvolver meus planos de aula conforme a característica da turma. O desenvolvimento desse estágio da educação infantil contribuiu muito para o meu entendimento. Tem coisas que só vamos compreender na prática. E foi assim que pude ver o quanto é bom fazer parte do desenvolvimento das crianças. Aqui estão as referências, o link da apresentação, e eu queria encerrar a minha apresentação com essa frase: o objetivo da educação é substituir uma mente vazia por uma mente aberta. Malcolm Forbes. Obrigada.